Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. É um prazer tê-lo aqui conosco. Para que esses momentos sejam ainda melhores, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, comenta aqui e não esqueça de curtir. Nós teremos momentos inesquecíveis de muita adoração, louvor e oração. Não se esqueça, nós também estamos no Facebook e no Instagram. Mesmo em momentos de pandemia, nós não devemos perder a essência da nossa adoração. Nós temos conosco o aplicativo 7Me. Você já conhece esse aplicativo? Veja agora um vídeo falando um pouco mais sobre ele. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso, você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Para ter acesso ao aplicativo 7Me, basta apontar o leitor de QR Code do seu celular no código que está aparecendo aqui embaixo. O mesmo código aparecerá no decorrer de toda a transmissão. Convidamos você agora a participar do nosso momento de oração. Prepare o seu coração e peça a bênção de Deus para que Ele cuide da nossa igreja, da nossa família e do momento ao qual nós estamos passando. Boa noite, querido irmão e querida irmã da Igreja Central de Governador Valadares. Nesse momento de oração, eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração relatada no capítulo 3 de Efésios. Nesse contexto, Paulo também estava distante dessa igreja querida. E aqui ele começa da seguinte forma, no verso 14. Por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai. E no final da oração ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é uma oração de gratidão de Paulo pela graça de Deus manifestada a ele e à Igreja. Eu te convido a orarmos nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu a Tua graça em Cristo Jesus. Nos abençoe, em especial, nesse domingo e durante toda essa semana. Seja abençoando o pastor que vai trazer a mensagem logo em seguida. E muito obrigado porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Agora o pastor David vai trazer uma mensagem e que o Senhor te abençoe. Boa noite. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez através da internet. Eu sei que nós gostaríamos de estar juntos na igreja, nos cumprimentando, nos abraçando, estarmos juntos mais uma vez. Eu sei que nós gostaríamos disso, mas por enquanto ainda não podemos. Estamos já com os cultos de sábado em funcionamento, embora reduzido, 2 cultos para dividir o público, mas nós achamos, por coerência, por precaução, achamos que não era ainda o momento para retornar com os cultos de domingo nem de quarta-feira. Vamos aguardar um pouco mais, vamos segurar um pouco mais, eu acho que isso fará bem. A liderança da igreja entendeu que isso fará bem. Então, por isso continuamos com os cultos de domingo aqui
pelo YouTube e o culto de quarta-feira no Instagram, nossa live de oração. E você é muito bem-vindo para nos acompanhar em todos esses programas e, inclusive, para compartilhar isso. Aproveite, não guarde só para você. Mande esse link para algum amigo seu, mesmo após a transmissão. De repente, você pode lembrar alguém, olha, fulano, essa mensagem aqui eu lembrei de você, queria que você assistisse. Compartilhe, é uma forma de falar de esperança, é uma forma de cumprir a missão. E, inclusive, falando de cumprir a missão, eu estou muito feliz com alguns resultados que eu tenho visto dessa igreja, daqui da Igreja Central de Valadares, pessoas que estão dando estudos bíblicos pelo WhatsApp, que não deixaram a crise impedir a propagação do Evangelho, pelo contrário, estão usando isso para falar ainda mais de Jesus. Todos os dias alguém me procura, pastor, consegui alguém, pastor, me ajuda aqui, e já tem até alguns marcando estudos virtuais, em videoconferências, estão me chamando para participar junto e eu estou à disposição para isso, não importa como nem de que forma, use a internet, use o WhatsApp, use o Facebook, use as redes sociais para falar de Jesus. Vamos aproveitar esta crise para pregar ainda mais a palavra de nosso Deus. Mas falando em crise, falando em volta de Jesus, esse é o tema, é algo que eu quero falar para você nessa noite. Tem muitas pessoas que ficam um pouco assustadas quando nós falamos da volta de Jesus ou quando nós começamos a perceber que estamos caminhando para esse dia. Eu sei que este é o grande dia de esperança, é o dia de alegria, é o dia que nossa fé se concretizará, nossa salvação se concretizará. Mas não é da volta de Jesus que essas pessoas têm medo, é do que acontecerá antes da volta de Jesus. Explico. O cenário que a Bíblia descreve, que preparará o mundo então para a volta de Jesus, é um cenário realmente caótico. A Bíblia fala de perseguição, de decreto, de pragas, de crise, de angústia, a qual nunca houve. Então, existe sim um cenário um pouco complicado no mundo antes da volta de Jesus. E alguns ficam com medo desse cenário, se perguntando, será que eu vou ter fé para suportar isso? Será que eu vou conseguir vencer essa provação? Será que isso vai funcionar comigo? E alguns dizem, olha, eu prefiro nem estar vivo quando isso acontecer. Quem sabe é melhor estar morto, então Jesus volta, me ressuscita, eu não passei pela crise, pela perseguição. Alguns ficam um pouco assustados com isso. Em contrapartida, existem alguns pregadores, até alguns que já foram pastores, que têm surgido em mensagens no Facebook, no YouTube, e a internet facilitou a propagação dessas mensagens, que são muito sensacionalistas, são caçadores de profecias. O tempo todo estão buscando uma mensagem, estão buscando um fato, alguma coisa para tentar relacionar com os eventos descritos na Bíblia, descritos principalmente no livro de Apocalipse. E muitos estão assustados. E eu já recebi no meu WhatsApp algumas pessoas, pastor, isso aqui é verdade? É isso que já está acontecendo? Estão pegando, por exemplo, a crise do coronavírus para dizer que ela faz parte do cumprimento do Apocalipse, relacionando até mesmo com as pragas. Olha, não podemos negar que nós estamos vendo sim um dos sinais do fim. Não posso dizer que este é o fim. É um dos sinais. Não necessariamente sinais do Apocalipse, mas sinais que o próprio Jesus falou lá em Mateus 24, epidemias, pestes. Isso aconteceria no mundo. É um sinal. Como tantos outros que já surgiram, como tantos outros que já aconteceram. E aqui vem o ponto. Por que Jesus deixou esses sinais profetizados? Por que o Apocalipse narra eventos futuros? Qual a razão, qual o motivo da Bíblia ter previsto o que iria acontecer no futuro? Será que é para que nós ficássemos caçando essas profecias, caçando esses sinais? Será que é este o propósito? Vamos deixar a Bíblia responder. Nós não pregamos sensacionalismo, nós não pregamos falsas esperanças, nós pregamos a Bíblia, somente a Bíblia. E vamos deixar que a Bíblia fale a nós nessa noite. Quero te convidar a abrir no primeiro capítulo do livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 8. Este aqui, segundo o autor de Atos, Lucas, é a despedida de Jesus. Jesus está
prestes a subir ao céu. Na verdade, quando ele termina de falar, ele sobe aos céus. Então aqui é o último discurso dele com os discípulos na visão de Lucas, a qual ele relatou aqui no livro de Atos. E ele diz o seguinte, Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos entender o que Jesus disse aqui. Seus discípulos e aqueles que estavam acompanhando a cena perguntaram a ele se seria este o momento em que Israel seria restaurada. É certo que alguns entendiam que o Messias tornaria Israel literal, o reino de Israel literal, a nação, como a nação mais gloriosa desse mundo, e que os judeus então seriam aqueles que governariam o mundo ao lado dele. Naquela época, alguns acreditavam que este seria o papel do Messias. Jesus mostrou que ele não estava trazendo uma nação, mas ele estava falando ao Israel espiritual, ou seja, a todos aqueles, independente do lugar, origem, independente de onde são, quem são, todos aqueles que crescem em seu nome fariam parte do povo de Deus. Mas os discípulos perguntaram, é agora então que o reino virá? É agora que o Senhor vai inaugurar o seu reino nesta terra? Afinal, Jesus havia ressuscitado. Pensaram, é agora então que ele vai tomar o domínio para si. E Jesus havia dito realmente toda a autoridade lhe fora dada. Mas Jesus então responde, quando eles perguntam se é agora que o reino viria, Jesus responde, olha, não compete a vocês querer conhecer tempos ou épocas que apenas o Pai conhece e não revelou. O próprio Cristo já havia revelado nos evangelhos que a data, o momento do seu retorno, da sua vinda, é algo desconhecido. Que apenas o Pai sabe isso e não revelou para ninguém, não guardou para ninguém. E agora ele repete para dizer que o tempo da vinda de seu reino é algo que apenas o Pai sabe e não compete a nós tentar descobrir quando isso irá acontecer. Queridos, o propósito da Bíblia, ao trazer os sinais do fim, ao trazer a revelação do fim, não é necessariamente para que fiquemos caçando esses sinais e tentando adivinhar quando essas coisas vão acontecer. Até porque, o que nós ganhamos com isso? Eu preciso saber quando Jesus virá, ou eu preciso saber quando esses sinais irão acontecer para que eu esteja preparado. Eu te pergunto, preparado para quê? Preparado para o encontro com Jesus? Mas nós não devemos estar preparados a todo tempo? Quando Jesus diz para que vigiemos, para que não sejamos pegos de surpresa, para que a sua vinda não venha até nós como um ladrão, de surpresa, sem preparo, os sinais não fazem diferença para isso. Afinal, comparando toda a história desse mundo, é uma parcela muito pequena da população que vai estar viva quando isso acontecer. Mas, quando Jesus nos diz para vigiar, não é para vigiar os sinais necessariamente, é para vigiar a nossa vida, para que nós, em todo tempo ou em todo momento, possamos estar prontos para o encontro com Ele. Porque, meu amigo, minha amiga que escuta, que assiste esse vídeo agora, se você morrer hoje, se a sua vida terminar hoje, terminou o seu tempo de graça. Você descansará até o retorno para receber ou a ressurreição da vida ou então depois a do juízo. Mas o seu tempo de decisão, o seu tempo de preparação é agora. Que diferença faz necessariamente estar vivo ou não quando ele voltar, se hoje é o tempo da decisão, se hoje é o momento de preparo? Querido, se você não está pronto agora, você não estará no futuro. Nós precisamos estar sempre ligados a Jesus. O problema que eu tenho com essas mensagens sensacionalistas, isso na verdade são dois problemas, é que o primeiro, muitas dessas acabam criando decepção e levam nossa fé a se tornar motivo de piada. Explico. Esses pregadores que ficam caçando profecias, caçando sinais do fim,
que ficam fugindo da interpretação tradicional, muitas vezes, da igreja, daquilo que nós entendemos como sendo os sinais do Apocalipse, já pregaram tantas coisas, já falaram tantas coisas, já colocaram tantas datas. Todas elas falharam, obviamente, e levaram muitas pessoas a desacreditar ou se desapontar com a igreja. O outro lado é que cria esse sensacionalismo barato que leva essas pessoas a se preocuparem demais, a ficarem ansiosas e ao invés de ter fé e esperança em Cristo, elas têm medo. Eu te pergunto, a mensagem da Bíblia está trazendo medo ou esperança ao seu coração? Se a mensagem que você está ouvindo te traz medo, eu te garanto, essa mensagem não vem do trono dos céus. Porque a mensagem que vem do céu é uma mensagem de esperança. Sim, a Bíblia aponta para um sinal caótico, mas ao mesmo tempo que ela fala que haverá perseguições, que haverá uma angústia qual nunca houve, a Bíblia diz que nós receberemos poder do Espírito Santo para pregar como nunca, para crer como nunca. E é interessante que Jesus disse exatamente isso aos discípulos naquele tempo: olha, não compete a vocês saber os tempos ou o momento, mas saibam de uma coisa, o Espírito Santo virá e vocês vão ter poder, e quando isso acontecer, vocês vão pregar como nunca pregaram. E nós lemos o livro de Atos e percebemos como isso aconteceu. Pedro, com um só sermão, levando 3.000 pessoas ao batismo, cerca de 3.000 pessoas ao batismo, a mesma coisa acontecerá no fim. Os cristãos terão o poder do Espírito Santo para que possam pregar como nunca antes pregaram. E eu te pergunto, isso é uma mensagem de medo ou uma mensagem de esperança? Se a mensagem que você tem ouvido de algumas pessoas te traz medo, essa mensagem não é de Deus. A mensagem que vem de Deus é uma mensagem de esperança, porque é a mensagem de salvação, de redenção em Cristo Jesus. Mas então, se os sinais do Apocalipse não são para que nós fiquemos caçando o tempo ou o momento, por que eles estão na Bíblia? Queridos, existem algumas formas ou algumas maneiras como algumas pessoas interpretam Apocalipse. Eu posso incluir Daniel nisso aqui também, porque os dois livros estão completamente linkados. Tanto Daniel quanto Apocalipse revelam o fim, um está ligado ao outro, um completa o outro. Na verdade, todo o Apocalipse está linkado à Bíblia, nós precisamos ter todo o panorama bíblico, principalmente do Antigo Testamento, para entender o Apocalipse. Mas alguns interpretam o Apocalipse, e nós chamamos isso de preterismo, porque está referindo ao passado, dizendo que tudo que aconteceu no Apocalipse é passado e nada disso se refere mais a nós hoje em dia. Outros, e esse tipo de interpretação é chamado de futurismo, aplicam tudo ao futuro. E é o que muitos desses pregadores têm feito hoje em dia. Tudo que está narrado no Apocalipse se refere ao futuro, ou seja, nada disso aconteceu. E nós entendemos, nossa igreja entende, nossa crença é de que as profecias do Apocalipse acontecem, se revelam ao longo da história. Nós chamamos isso em teologia de historicismo, uma interpretação historicista do Apocalipse. E nós vemos isso inclusive em Daniel, e Daniel traz a chave dessa interpretação, porque a primeira profecia apocalíptica, como assim chamada, esse tipo de literatura, que é a literatura de Daniel e de Apocalipse, a primeira profecia apocalíptica, que está lá em Daniel capítulo 2, que é aquela profecia da estátua, ela mostra justamente o cumprimento, começando nos dias de Daniel, se estendendo até a volta de Jesus, as nações, os reinos do mundo, ao longo da história. A primeira profecia já trouxe a chave para a interpretação de todas as outras. Essas profecias começariam no tempo do profeta e iriam se revelando ao longo das eras. Nós vemos isso. Nós entendemos que o Apocalipse, a maior parte dele para nós hoje já aconteceu, é passado, alguma coisa está acontecendo hoje e ainda existe algo para acontecer no futuro. Estamos sim no tempo do fim, mas isso nos mostra que é necessário pregar, é necessário falar, não causar medo, mas causar esperança, porque o Apocalipse narra a vitória do povo de Deus. O Apocalipse narra a vitória do Cordeiro sobre o dragão.
O Apocalipse narra que os seguidores do Cordeiro vencerão, porque o Cordeiro venceu e na sua vitória venceremos também. Então os sinais estão ali, porque muitos já aconteceram, muitas das profecias já aconteceram e elas revelam o engano. As profecias nos mostram qual é o caminho da verdade e qual é o engano. E, em segundo lugar, elas nos mostram que o engano não vai triunfar. O mal, a maldade, não vai triunfar. Satanás não vai triunfar. Esta é a mensagem do Apocalipse e é por isso que essas profecias estão aqui narradas. Elas mostram que sim, haverá um aparente triunfo da maldade, mas no final o Cordeiro vencerá. No final, Jesus vencerá. Não estamos aqui para ficar caçando tempos, caçando cumprimentos de profecias em relação ao tempo. Isto aqui é prova de que está acontecendo o Apocalipse, isso aqui é prova de que é selo da besta, é marca da besta, é selo de Deus. Não estamos para encontrar os tempos. Sim, precisamos estudar e entender os significados. Isso é extremamente importante. Precisamos entender o significado e o que elas significam. Mas o tempo não é nossa maior preocupação. Nossa preocupação é pregar o Evangelho. Pregar como nunca antes pregamos. E quanto mais próximos estivermos do fim, com mais intensidade devemos pregar. Mas, pastor, e se sim o coronavírus, a pandemia, for um motor, algo na história que vai afunilar tudo para o cenário final de Apocalipse? Então, vamos louvar a Deus, porque estamos chegando mais próximos do dia do seu retorno. E se não for agora, e se isso não for ainda um aglutinador de tudo para chegarmos na volta de Jesus, tenhamos fé, tenhamos paciência e continuemos esperando no Senhor. Mas a mensagem que fica para nós é que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas cabe a nós buscar o poder do Espírito Santo. Cabe a nós estarmos em comunhão com Deus e pregar a palavra em qualquer tempo e em qualquer hora. Cabe a nós viver pela fé em Cristo Jesus, crer na esperança que temos em Cristo Jesus. Porque sim, chegará o dia que nós o veremos. Muito em breve esse dia chegará, mas até que esse dia chegue, continuemos confiando, crendo e pregando a mensagem do Senhor, porque mais pessoas precisam conhecer o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Cremos na volta dele. Cremos nos sinais, nas profecias. Mas cremos que essas profecias nos trazem esperança, não medo, não pavor. Nos trazem esperança porque elas nos mostram a vitória do Cordeiro e que, por fim, chegará o dia que olharemos para o céu e veremos o nosso Deus, o nosso Redentor, vindo nas nuvens nos buscar. Essa é a mensagem de esperança da Bíblia para você nesse tempo, nesse dia. Enquanto você ouve essa música, enquanto você ouve essa declaração de fé e confiança no Senhor cantada, tenha certeza de que isso é verdade para você também. Vai chegar o dia e você vai ver o Senhor voltando para te buscar nas nuvens do céu. Eu escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou de preparou o caminho
para Ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que Ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que Ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o Chegará o dia em que nós veremos Ele voltar. Que esperança, que certeza, como isso alegra o nosso coração. Mas não importa quanto tempo demore, se vai ser pouco ou vai ser muito. Eu só te peço que continue crendo e confiando nisso. Ore ao Senhor, abra o seu coração, viva com Deus e me permita agora nesta oração pedir que o Espírito Santo preencha o seu coração. Você pode orar comigo nesse momento? Querido Pai, nós não queremos ter medo, mas queremos ter esperança. Queremos viver pela fé em Ti. Queremos viver pela confiança no Senhor, confiança que remove todo medo, toda angústia, para que possamos apenas olhar para Ti, ter nossos olhos fixos no Senhor, pela fé Te contemplarmos, até o dia em que nós o veremos, até o dia em que estaremos face a face contigo. Nos ajuda a crer e confiar, nos ajuda a acreditar no Senhor. Nos abençoe e nos dê a graça, nos dê a salvação e preencha a nossa vida com o Santo Espírito, para que assim, batizados pelo Santo Espírito, possamos viver pela fé e pregar esta fé a todos ao nosso redor. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma semana de paz no Senhor. Paz que o mundo não entende. Paz que vem da certeza que Ele está conosco. Fique com Deus e tenha todos uma ótima semana com a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais um culto. Agradecemos a sua participação nesses momentos de adoração. Se você quiser saber mais sobre os próximos cultos e sobre as próximas transmissões, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima transmissão. Abraços e até a próxima!